Olá, alunos do Bem Diploma! Estamos aqui agora para conversar mais um pouquinho sobre lógica matemática. Essa já é a terceira parte do segundo capítulo da apostila de matemática do INEP, que inclusive eu vou deixar o link para baixar na descrição. Nas duas aulas anteriores nós já conversamos sobre argumentação e silogismo. Se você perdeu, eu vou deixar no card aqui em cima, não deixe de conferir. E agora nós vamos conversar sobre diagramas e problemas numéricos. E já vamos começar fazendo exercícios. A apostila traz pra gente um exemplo que diz que uma determinada cidade, associação de moradores, recebeu ali verba para fazer melhorias no bairro e aí foi feita uma entrevista com 250 famílias. E a pergunta feita na pesquisa era a seguinte: você prefere que com esse dinheiro nós façamos um centro de recreação e esportes ou uma sala para leituras e palestras ou nenhuma das duas? E aí a pesquisa apresentou pra gente os seguintes resultados. O campo para recreação e esportes recebeu 111 votos. O campo para a sala de leitura recebeu 183 votos. E o campo para nenhuma das alternativas recebeu 24 votos. Só que olha só que interessante. Se eu somar todos esses valores aqui, ó, eu chego ao número 318. Mas o enunciado não me diz que a pesquisa foi feita com 250 famílias? Então, deveria ser 250 e não 318. Então, por que é 318? Porque provavelmente algumas famílias votaram nas duas opções. Então, existem nesse caso aqui uma estrutura parecida com essa daqui, ó. Que eu tenho recreação e esportes, uma quantidade de pessoas, eu tenho sala de leitura, uma outra quantidade de pessoas, e uma área comum, que são as pessoas que preferem as duas alternativas. Da mesma forma, eu ainda preciso incluir esses 24 que não opinaram, aliás, que preferiram nenhuma das duas. Então aqueles 24 ali, eles vão entrar onde? Aqui no recreação, aqui no sala ou aqui no comum dos dois. E nenhum deles, né, gente? Porque, na verdade, eles não preferem nenhum desses, então eles vão ficar do lado de fora, 24 aqui. Aqui na área comum, quantas pessoas eu tenho? Não sei. Não sei quantas pessoas preferem as duas, né? Então vou colocar X, que é um número que eu não sei. Então X está aqui no meio. Então, eu sei que no total eu tenho 111 pessoas que votaram na recreação. Só que o X já está aqui. Então aqui eu não posso colocar 111, porque se eu coloco 111 aqui, eu tô dizendo que votou aqui na recreação foi o 111 mais esse X aqui. E na verdade não foi, esse X já está incluído nos 111. Então eu preciso descontar esse X daqui. Então na verdade aqui na parte da recreação e do esporte, eu tenho 111 menos X. Assim como aqui na parte da leitura, eu tenho 183 menos X. E aqui do lado de fora eu tenho 24. Eu sei que o total é de 250 pessoas, não é isso? Então eu sei que 111 menos X mais 183 menos X mais 24 é igual a 250. E aí a gente cai numa equação de primeiro grau, que é o que eu vou resolver agora aqui com vocês. Nós caímos então nessa equação de primeiro grau. Se você não se lembra como que nós resolvemos esse tipo de equação, não se esqueça de assistir também o vídeo de equação de primeiro grau, que eu vou deixar no card aqui em cima. Numa equação de primeiro grau, nós precisamos separar a parte das letras da parte dos números. Então temos que trocar algumas coisas de lugar. E sempre que trocamos de lugar, trocando também o sinal. Então, em primeiro lugar, esse 111 aqui não deveria estar aqui, porque ele é um número, então ele vai para o outro lado. Vou marcar ele aqui porque eu tenho que levar ele para o outro lado. O X está no lugar certo, o X também. Esse 183 também tem que ir para o outro lado, porque é letra, porque é número, não letra. Esse menos X está no lugar certo. Esse 24 vai para o outro lado e o 250 já está no lugar certo, porque o que separa as duas áreas de letra e números é o sinal de igual. Então eu vou ter letras para o lado de cá e números para o lado de lá. Do lado de cá eu tenho menos x mais x menos x igual a 250, que já está lá no lugar dele, só vou repetir ele aqui, 250, que é depois do igual. Esse mais 11 vai para lá como menos, esse 183 vai para lá como menos 183 e esse 24 vai para lá como menos 24. Lembra de operações com números negativos? Se não lembra, card aqui em cima. Repare que menos x
mais x é 0. É a mesma coisa que eu tivesse menos 1 mais 1, então 0. Então, menos x mais x eu vou cortar. Então, eu fiquei só com esse menos x do lado de cá. Então, eu tenho menos x igual a... Aí, eu tenho que fazer a continha. O ideal para facilitar esse tipo de conta é somar os que têm sinais iguais. Então, nesse caso aqui, o único que tem sinal positivo é o 250 e todos os outros têm sinais negativos. Então, primeiramente, eu vou repetir o 250 porque é o único positivo. Vou colocar um menos aqui e vou somar todos os outros com sinal negativo. Como eu já tinha somado antes, eu sei que o resultado já é 318. Então, eu tenho aqui 250 menos 318. E aí, como que eu faço esse tipo de conta? Aí você lembra daquela situação do cheque especial, que você tem R$250 na conta e precisa pagar uma conta de 318, por exemplo. Então, o que você faz? Você paga a sua conta e fica devendo ao banco, fica com saldo negativo. Então, nesse caso aqui, como que a gente resolve? A gente desconta os 250 que a gente tem e o que ficar faltando, no caso, né, que você está pagando ao banco, esse vai ficar como sinal negativo. E como que a gente faz esse tipo de cálculo? A gente pega o sinal do maior, que nesse caso aqui é o maior número, né, 250 é um número e o módulo, na verdade, né, o 250 é um número, 318 é o módulo desse número. Ou seja, mesmo que ele seja negativo, o módulo, que é só tirar o sinal, ele é maior do que 250. Então, como que a gente vai fazer aqui esse cálculo? Pega o maior, que é o 318, e diminui do menor. Então, vamos resolver aqui 318 menos 250. 8 menos 0, 8. 1 menos 5, não dá. Então, a gente pega emprestado. Então, esse 3 passa a ser 2 e veio 1 para cá. Eu tenho 11 menos 5, que dá 6. E 2 menos 2 é 0. Então, 68. Como eu falei, pega o sinal do maior e faz a subtração do maior pelo menor. Então, eu tenho menos x, que é igual a menos, que é o sinal do 318, e o resultado, que é 68. Menos x igual a menos 68. Aí, para não ficar com o x negativo, nós vamos multiplicar por menos 1. Esse menos 1 vai multiplicar tanto o termo antes do sinal como o termo depois do sinal. Então, eu tenho x igual a 68. Ou seja, das 250 famílias entrevistadas, nós temos 68 que querem as duas opções. E quantas de cada opção aqui? Aí a gente tem que fazer a continha. O x é 68, que prefere só a sala de esportes e recreação, a área de esportes e recreação. É 111 menos 68 e aqui 183 menos 68. Então, substituindo o valor do x, que nós achamos que é 68, já coloquei ele aqui no meio, que são as duas opções. E aqui, olha, onde era 111 menos x, eu peguei o 111 e diminuí o valor do x, que é 68. Então, nós temos 43. E a mesma coisa aqui, 183 menos 68, temos 115. E aqui de fora, que não prefere nada, continua os 24. Preste atenção agora nessa questão aqui. O gráfico 1 mostra uma pesquisa realizada com 50 pessoas sobre o seu hábito de leitura dos jornais 1 e 2. A partir dos dados do gráfico, pode-se concluir que o número de entrevistados que habitualmente leem os jornais 1 e 2 é igual a 44, B, 55, C, 63 ou D, 71. A primeira coisa a se fazer quando vemos esse tipo de questão é justamente passar para o papel todas as informações. Inclusive, gente, a prova lá no Enseja vai ser de vocês. Vocês podem rabiscar ela à vontade, sem problema nenhum. Usa todos os espaços, mesmo que seja de outra matéria, pode rabiscar à vontade, porque ninguém, na verdade, a prova vai ser entregue para ele de novo, mas ninguém vai ter acesso de novo, sabendo que aquela prova é sua, apenas ao seu cartão de resposta. Então vamos passar, no meu caso aqui, para o quadro, no seu aí para o papel. Quantidade de pessoas que leem o jornal 1, quantidade que leu 2, quantidade que não lê nenhum e também a quantidade de pessoas entrevistadas. Então temos aqui, leitores do jornal 1, 286, do jornal 2, 242, que não lê nenhum dos dois, 27, e total, 500. Montei aqui a mesma estrutura que eu montei no exemplo anterior, onde eu tenho uma quantidade X de pessoas que leem os dois jornais e eu tenho uma quantidade de 286 menos essa quantidade que leu os dois, que leu 1, e aqui no 2 uma quantidade de 242 menos o que leu os dois, que é o x.
e 27 que não lê jornal. Da mesma forma como fizemos anterior, vamos montar aqui a equação do primeiro grau. Vai ficar assim. Podemos cortar aqui o menos x com o mais x, ajeitar aqui, né, esses aqui, mandar lá pro outro lado e mantemos então aqui o menos x, depois do igual o 500, positivo que já estava lá, e todos esses outros termos aqui foram enviados para o outro lado como negativo. Eu já somei aqui no cantinho, ó, fiz a continha aqui e vi que o resultado é 555. Então eu tenho menos x igual a 500 menos 555. Nesse caso eu tenho menos x igual a menos 55. Então eu tenho, multiplicando por menos 1, x igual a 55. Então a resposta dessa questão é exatamente a letra B, que é 55. Agora nós temos um problema aqui que eu vou deixar para você resolver, não vou resolver, vou só explicar o problema e aí você deixa aí embaixo no comentário a resposta que eu vou dar um coração em quem acertar. Uma nova academia de ginástica da cidade resolveu abrir 2 cursos novos, um de hidroginástica e um de natação. Então eu tenho exatamente 52 pessoas inscritas no curso de hidroginástica, eu tenho 47 pessoas inscritas no curso de natação e eu tenho 7 pessoas inscritas nos 2 cursos, em ambos os cursos. Ou seja, o x que a gente estava achando até agora, a gente já sabe que é 7. Então eu quero saber, a pergunta é, quantas pessoas ao todo se inscreveram em alguns desses cursos? Eu tenho aqui as opções, a gente já sabe que o 7 de ambos é o que está aqui no meio. E aí, como que você vai preencher o restante? Resolve aí e depois deixa a resposta aqui embaixo, ok? É isso então, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de dar o like, de compartilhar com um amigo, de chamar para estudar junto com a gente. Fique com Deus, Ele abençoe você aí, os seus estudos. Bons estudos, um beijo para você e tchau, tchau!